Era o tempo em que Israel afundava nas trevas. Após a morte do rei Salomão, o povo escolhido esquecia-se lentamente de Deus sob o reinado de Acabe, o pior rei que Israel já conhecera. O sangue de profetas inocentes manchava a Terra Santa, perseguidos e exterminados pelas mãos de sua esposa cruel, Jezabel. Israel havia esquecido o nome de Deus e agora se prostrava diante de altares de deuses de pedra e madeira. Mas Deus não havia abandonado o seu povo. Nas profundezas das montanhas de Gileade, ele preparava uma resposta. Naquela terra árida e esquecida, ocultava-se um homem que mudaria a história para sempre, Elias. E em seu nome carregava uma promessa de juízo e fogo. Meu Deus é Yahvé. Esta é a história do profeta mais poderoso, aquele que ordenou que os céus se fechassem e não conheceu a morte. Mas também é a história do homem por trás do profeta, seus medos, suas dúvidas e sua solidão. Pois Elias era humano, e sua maior batalha não foi contra reis ou exércitos, e sim contra si mesmo, contra suas dúvidas e contra a solidão que o consumiu por dentro até quebrá-lo. Por muitos anos, Elias havia vivido em silêncio, escondido entre as montanhas áridas. Não era um guerreiro nem um sacerdote. Vestia-se com pelos de camelo, uma espessa barba cobria seu rosto e seus olhos ardiam com uma força sobrenatural. Até que um dia, Deus lhe revelou seu chamado. O tempo de espera havia terminado. Elias se levantou, desceu das montanhas e seguiu direto para o coração da corrupção, Samaria, a capital do reino, o lugar onde Acabe reinava ao lado de Jezabel. Os soldados posicionados nos portões do palácio, ao vê-lo passar, sentiram-se paralisados por uma força invisível e o deixaram entrar, como se o próprio ar lhe abrisse caminho. Elias avançou pelos corredores do trono, sem anúncio nem escolta, enquanto os servos recuavam à sua passagem. As colunas do palácio, que tantos haviam visto curvar-se diante de reis e embaixadores, pareciam agora testemunhas de algo diferente. Um profeta selvagem, sem coroa nem espada, caminhando como se o próprio Deus o impulsionasse. E lá estava Acabe, sentado em seu trono, cercado por conselheiros, ídolos e vaidade. Mas não foi ele quem falou primeiro. Antes que pudesse perguntar quem era aquele estranho, Elias parou diante dele e proclamou as palavras que selariam o destino do reino. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, exceto pela minha palavra. O silêncio caiu como uma sentença divina. Ninguém ousou respirar. Elias não esperou por reação alguma. Subitamente virou-se e desapareceu por onde havia chegado. Acabe não pronunciou uma única palavra. Não ordenou sua captura nem o amaldiçoou. Apenas permaneceu ali, imóvel. E então aconteceu. De repente, as nuvens começaram a se dissipar, o ar tornou-se seco e o céu começou a se fechar como uma porta selada do alto. E enquanto Elias partia, Deus tornou a falar-lhe dizendo: sai daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e ordenei aos corvos que te sustentem ali. Elias obedeceu sem hesitar e rumou para o oriente, enquanto a terra secava sob seus passos. A brisa fresca cessou e o orvalho, que a cada manhã umedecia os campos de Israel, deixou de cair. O sol castigava os campos, e o que antes era uma nação orgulhosa e fértil, começou a definhar. O juízo já havia começado, e durante 3 longos anos, nenhuma gota de água tocaria a terra. Mas enquanto o reino mergulhava na seca, Elias atravessou montes e vales até encontrar aquele lugar escondido, o Querite. O ribeiro de Querite estava oculto entre as colinas áridas do Jordão, um fio d'água que cortava a terra como uma cicatriz, serpenteando entre pedras secas e arbustos rasteiros. Elias se estabeleceu neste oásis secreto nas profundezas do deserto, onde a cada aurora e a cada entardecer acontecia o milagre. Quando o sol despertava pela manhã, de repente se ouvia o bater de asas no céu. Eram corvos,
Aves de plumagem negra surgiam no horizonte, trazendo pão e carne em seus bicos. Pousavam perto do profeta para depositar o alimento e voavam novamente, desaparecendo no céu. Eram aves impuras, segundo a lei, e desprezadas pelos homens, mas foram as escolhidas por Deus para levar-lhe alimento cada manhã e cada tarde, quando o sol tingia as colinas com sua luz dourada. Elias comia em silêncio, bebendo do ribeiro, observando na solidão mais profunda como os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses. E a seca, como uma maldição silenciosa, começou a estender sua sombra por todo Israel. Os poços secavam, os campos tornavam-se estéreis, os animais desabavam exaustos sobre a terra rachada. De seu trono, Acabe gritava ordens desesperadas para que encontrassem o homem responsável por sua ruína, mas ninguém trazia notícias. Elias permanecia escondido junto ao riacho, mas aos poucos começou a perceber algo. As pedras antes submersas emergiam como ilhas no leito do rio, e a correnteza, outrora vigorosa, transformara-se num fio d'água. A seca que ele próprio profetizara começava a alcançá-lo. Até que numa manhã, ao inclinar-se para beber, não encontrou mais água, apenas umidade entre as pedras. O ribeiro de Querite havia secado, mas Elias não se alarmou, nem sequer reclamou. Apenas teve fé e esperou até que a voz de Deus lhe disse: "Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fica ali. Ordenei a uma viúva que te sustente." O Senhor mandou-o ir a uma região perigosa, Sarepta, a própria terra natal de Jezabel, a rainha que jurara exterminar todos os profetas. Mas Elias não hesitou. Levantou-se, envolveu-se em seu manto e começou a caminhar. A jornada foi duríssima. O sol castigava impiedosamente os campos rachados e as árvores despidas. A seca não perdoava. Tudo o que respirava parecia curvar-se diante do juízo que ele mesmo havia anunciado. Quando chegou aos portões de Sarepta, subitamente a viu. Uma mulher frágil, vestida em trapos, recolhia gravetos secos com o rosto abatido, as mãos rachadas e o olhar derrotado. Algo em seu espírito confirmou. Era ela. Elias se aproximou com voz serena e rosto marcado pelo sol e pelo deserto e lhe disse: "Por favor, traga-me um pouco de água numa jarra, para que eu possa beber." A mulher, ainda sem conhecê-lo, virou-se para obedecer, mas antes que desse mais um passo, Elias acrescentou: "Traga também um pedaço de pão em suas mãos." Então ela parou, baixou o olhar e com voz embargada respondeu: "Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão, apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite num jarro. Estava recolhendo alguns gravetos para preparar uma última refeição para mim e meu filho, e depois morrer." E ali, naquela cena silenciosa, revelou-se outra verdade mais profunda que a seca. A crise não estava apenas nos céus, estava na perda da esperança. Elias lhe respondeu: "Não tenha medo, vá para casa e faça como você disse. Mas primeiro, faça para mim um pequeno pão e traga-o. Depois fará algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha não se acabará, nem o azeite diminuirá, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." A mulher o encarou em silêncio. Tinha duas escolhas: agarrar-se ao pouco que lhe restava ou soltar e confiar. Podia morrer com dignidade, ou obedecer e ver o que aconteceria. E escolheu acreditar, não em Baal, nem nos ídolos de sua terra, nem em seu próprio julgamento. Escolheu acreditar na palavra de um estranho, um forasteiro coberto de poeira, com olhos que pareciam ter visto mais do que um homem pode suportar. Voltou para casa, acendeu o fogo, despejou a farinha, o azeite e assou. E quando retornou ao pote, a farinha ainda estava lá, e na vasilha, o azeite não havia se esgotado. Naquele dia comeram os três, ela, seu filho e Elias, e no dia seguinte também, e no próximo, e assim por muitos dias. Mas de repente, o filho da viúva adoeceu. No início, era apenas uma febre, mas depois, a respiração ficou curta, e em questão de horas, o menino parou de respirar. A mãe caiu de joelhos.
despedaçada por dentro. O mesmo homem que havia trazido vida à sua casa, agora parecia ter trazido morte. Você veio para me lembrar dos meus pecados? Gritou entre lágrimas. Você veio para matar meu filho. Elias não respondeu. Pegou o menino em seus braços, levou-o ao andar superior onde se hospedava, colocou-o sobre a cama e clamou aos céus. Senhor, meu Deus, será que também a esta viúva que me acolheu em sua casa causaste desgraça tirando-lhe o filho? E então fez algo que nenhum profeta havia feito antes. Deitou-se 3 vezes sobre o corpo do menino, como se tentasse cobri-lo com sua própria vida, e suplicou com desespero. Senhor, meu Deus, eu te imploro que devolvas a vida a este menino. O silêncio foi longo, pesado e insuportável, até que o peito do menino se ergueu, seus lábios se abriram e o fôlego retornou. Elias desceu as escadas e entregou o menino vivo à sua mãe, dizendo: Veja, seu filho está vivo. Naquele instante, a viúva não apenas recuperou seu filho, recuperou sua fé. Agora eu sei que você é um homem de Deus, disse com lágrimas nos olhos, e que a palavra do Senhor em sua boca é verdade. Numa terra pagã, onde os altares eram para deuses de pedra e fogo, havia se acendido uma chama verdadeira, mas a seca ainda não tinha acabado. Durante 3 anos, não caiu uma única gota de chuva, e o juízo de Deus se espalhou como uma ferida aberta sobre Israel. Os rebanhos desapareceram, os poços secaram e as colheitas viraram apenas lembranças. A fome primeiro atingiu os pobres, mas logo alcançou também os ricos. Mas naquele desespero, nem todos haviam se rendido a Baal. Um deles era Obadias, o mordomo do rei Acabe, que testemunhou a crueldade do rei e não ficou de braços cruzados. Durante a perseguição e o massacre dos sacerdotes e profetas de Deus, ele fez o impensável. Escondeu 100 profetas do Senhor em cavernas, 50 em cada uma, e os alimentou secretamente com pão e água. Arriscava sua vida todos os dias, por amor ao seu Deus, e ainda conseguiu que Acabe não descobrisse, continuando a confiar nele. Certa manhã, o rei lhe deu uma ordem: percorra o país, procure pasto, fontes, qualquer riacho que não tenha secado. Talvez possamos salvar os cavalos e as mulas. Talvez ainda reste algo vivo. Obadias partiu pelas ruínas do reino, atravessando campos mortos, quando de repente ele o viu. Ali, no meio da poeira da estrada, Elias estava de pé, alto, firme, com o olhar como fogo antigo. Obadias prostrou-se em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Sou eu, respondeu o profeta. Vai e diz ao teu senhor: Elias está aqui. Obadias levantou-se devagar. O medo roubava seu fôlego e seus olhos traíam a angústia profunda. O que foi que eu fiz para que você coloque minha vida em risco? Se eu for dizer a Acabe que você está aqui e depois o Espírito do Senhor te levar para outro lugar e ele não te encontrar, ele vai me matar. E então confessou a Elias seu segredo: eu sirvo ao Senhor desde minha juventude. Quando Jezabel matava os profetas, escondi 100 deles em cavernas. Eu mesmo os alimentei. Fiz o que pude, Elias. E agora você me pede isso? Mas Elias não recuou e respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, diante de quem estou, hoje me apresentarei a Acabe. Obadias percebeu que estava diante de um homem que falava como se o céu estivesse às suas costas, e obedeceu. Voltou ao palácio com o coração disparado e disse ao rei as palavras que ninguém esperava ouvir. Elias voltou. O mesmo profeta que fechou os céus, que humilhou o rei diante de seu trono e desapareceu quando mais o procuravam. Agora estava de volta. Acabe não hesitou. Subiu em sua carruagem e partiu para o lugar indicado. O sol queimava sobre os campos áridos quando os 2 homens se encontraram. E foi Acabe quem quebrou o silêncio com desprezo. És tu o perturbador de Israel? Mas Elias o encarou e respondeu com voz firme: não sou eu quem perturba Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido a Baal. E então Elias lançou o desafio: agora convoca todo o Israel no Monte Carmelo, que venham os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá.
aqueles que comem à mesa de Jezabel. Hoje veremos quem é Deus. Acabe aceitou o desafio e o confronto começou. Por todo o Israel espalhou-se a notícia e milhares subiram de todos os cantos do reino rumo ao Monte Carmelo. Idosos, jovens, sacerdotes, soldados, camponeses, ninguém queria perder o que estava prestes a acontecer. No topo, o ar estava tenso. De um lado estavam os quase 1000 profetas de Baal e Azerá, enfeitados com vestes vistosas e símbolos pagãos. E do outro, sozinho, coberto por um manto desgastado pelo sol e pelo vento, estava Elias. O profeta ergueu sua voz e perguntou ao povo com tristeza: até quando vocês vão ficar indecisos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, então sigam a ele. A multidão se calou, como se a vergonha lhes fechasse os lábios. Então Elias explicou as regras do desafio. Eu sou o único que resta como profeta do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Eles escolherão um, vão esquartejá-lo e colocá-lo sobre a lenha, mas sem acender o fogo. Eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram primeiro. Prepararam seu altar, cortaram o novilho e o colocaram sobre a lenha seca. Então começou o espetáculo macabro. Desde o amanhecer até o meio-dia, os 450 homens gritavam, saltavam e dançavam freneticamente ao redor do altar, invocando a Baal. Mas não houve resposta, nem sequer um mínimo sinal. Baal manteve um silêncio absoluto e humilhante. O sol subiu ao ponto mais alto e Elias, observando aquela cena trágica, começou a zombar com ironia. Gritem mais alto! Talvez Baal esteja ocupado, ou tenha saído em viagem, ou quem sabe esteja dormindo e precisem acordá-lo. Então, desesperados, gritaram com desespero selvagem, intensificando o espetáculo macabro, cortando-se até sangrar. A tarde caía lentamente sobre o Monte Carmelo, mas não houve resposta. Nenhum fogo desceu. A multidão começou a murmurar, e a impotência de Baal ficou escancarada diante de todos os israelitas. Era a vez de Elias. A multidão, exausta e decepcionada, formou um círculo ao seu redor. Em silêncio, ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e reconstruiu o altar destruído do Senhor. Arrumou cuidadosamente a lenha e colocou o sacrifício sobre ela. Então, pediu algo impossível em plena seca. Ordenou que trouxessem 4 jarros cheios de água e os derramassem sobre o sacrifício. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes fizeram isso, até que o altar ficou completamente encharcado e a água preencheu uma vala ao redor do sacrifício. Então, diante de todos, o profeta ergueu os olhos ao céu e clamou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje a eles que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso pela tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu és o único Deus e que estás trazendo seus corações de volta para ti. O silêncio após a oração foi breve, mas profundo. E de repente, dos céus desceu um fogo avassalador, uma chama viva que consumiu num instante o sacrifício, a lenha, as pedras e a água, deixando apenas pó e um silêncio reverente. O povo caiu de joelhos, reconhecendo o Deus verdadeiro, clamando com temor: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele momento não havia dúvida. Yahvé havia respondido, não Baal. A autoridade espiritual de Elias ficou claramente estabelecida e a multidão compreendeu com clareza que a seca era resultado direto de terem abandonado o Senhor. A verdade brilhava agora mais clara do que nunca sobre o cume do Carmelo. O profeta então olhou para os falsos profetas de Baal, cuja arrogância havia se transformado em cinzas, e ordenou que fossem capturados. Todos foram levados ao ribeiro de Quizon, onde se executou o juízo que Deus havia ordenado desde tempos antigos: a execução de todos aqueles que levassem Israel à idolatria. A terra de Israel finalmente
havia começado a ser purificada. E enquanto o povo contemplava aquele momento decisivo, Elias sentiu em seu espírito algo que não sentia há 3 anos. O sussurro distante de uma chuva que estava por vir. Um som que ainda ninguém mais podia ouvir, mas que o profeta sabia que logo seria evidente para todos. O profeta olhou para o rei Acabe e disse com calma e autoridade: "Prepare sua carruagem e desça imediatamente, porque já se ouve o estrondo de uma tempestade." Acabe ergueu os olhos e viu um céu tão seco e claro como nos últimos 3 anos, mas obedeceu. A seca havia cumprido seu propósito, e agora Deus estava pronto para abrir os céus e derramar novamente sua misericórdia. Então Elias subiu novamente ao monte e começou a orar fervorosamente, determinado, com a fé de quem conhece intimamente o Deus a quem serve. Ao seu lado, seu servo aguardava instruções. "Sobe e olha em direção ao mar", ordenou Elias. O rapaz correu, olhou, voltou e respondeu ofegante: "Não há nada." Elias permaneceu imóvel e com voz firme insistiu: "Volta a olhar." O jovem retornou uma segunda vez e nada. Voltou uma terceira, uma quarta, 6 vezes regressou dizendo a mesma coisa: "Não vejo nada, Senhor." Mas Elias não desistiu. Continuou clamando. Sabia que Deus ainda não havia terminado. Na 7ª vez, o jovem voltou correndo e disse surpreso: "Vejo uma pequena nuvem que sobe do mar, do tamanho da palma de uma mão." Para Elias foi o bastante. Levantou-se rapidamente e com voz forte ordenou: "Vai e diz a Acabe que prepare sua carruagem e desça depressa, antes que a chuva o impeça." Em poucos minutos, aquela pequena nuvem cresceu. O céu escureceu rapidamente e do horizonte se levantou um vento violento. O povo ergueu os olhos maravilhado. Após 3 anos, gotas pesadas caíram sobre a terra seca. Em questão de instantes, o chuvisco suave se transformou numa tempestade torrencial, encharcando o solo ressecado, fazendo brotar novos riachos pelas fendas rachadas da terra. Acabe subiu apressadamente em sua carruagem e iniciou a descida rumo a Jezreel, impelido pela chuva torrencial que agora cobria tudo. Mas então aconteceu algo extraordinário. A mão do Senhor veio sobre Elias. O profeta prendeu o manto na cintura e começou a correr, não como um homem comum, mas com a velocidade sobrenatural de quem é impulsionado pelo próprio Deus. Diante dos olhos espantados do rei, o profeta ultrapassou os cavalos, correndo através da tempestade como se a força do vento o carregasse. Era uma imagem poderosa. O homem que havia fechado os céus agora corria à frente do rei, mostrando quem verdadeiramente governava Israel. Não Acabe, nem Jezabel, nem Baal, mas Yahweh, o Deus vivo, que controla as chuvas e os tempos. Mas esta chuva era mais que água, era um ensinamento profundo. Deus responde àqueles que oram com persistência. Não foi na primeira tentativa, nem na segunda, nem mesmo na sexta. Deus respondeu quando Elias perseverou em oração, confiante na promessa recebida. A seca havia chegado ao fim e o povo recebia a misericórdia tão esperada, mas a batalha estava prestes a começar. Pois enquanto a chuva caía em abundância sobre Israel, no palácio aguardava uma mulher enfurecida, e Elias logo enfrentaria a maior provação de sua vida. No palácio de Jezreel, Jezabel recebeu a notícia. Elias havia humilhado seus profetas, havia destruído seus sacerdotes, e o povo começava a se voltar contra ela. Seu rosto se contorceu numa expressão de fúria, e ela enviou um mensageiro ao profeta com uma ameaça que não era apenas um aviso, mas uma promessa de morte. Que os deuses me castiguem se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer contigo o que fizeste com cada um deles. Quando Elias ouviu aquelas palavras, seu coração afundou num medo sombrio que jamais havia experimentado. O mesmo profeta que havia desafiado centenas no Monte Carmelo, que havia feito descer fogo do céu, agora tremia diante da ameaça de uma mulher enfurecida. Sem pensar, sem buscar a Deus, fugiu. Correu para o sul, deixando para trás o povo que mal começava a retornar para Deus, abandonando sua missão, cego pelo medo. Atravessou campos e montanhas, sem parar,
sem olhar para trás, como um homem perseguido pela própria morte. Finalmente chegou ao deserto, sozinho e exausto. Ali, sob a sombra escassa de um zimbro, o profeta desabou no chão. Com lágrimas que já não conseguia conter, gritou aos céus com amargura: Já basta, Senhor, tira agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Aquelas palavras brotaram do mais profundo de sua alma. Elias, o grande profeta, havia chegado ao fundo do poço. Toda sua força, sua fé e sua coragem pareciam ter se evaporado no calor implacável do deserto. E ali, sob a sombra escassa da árvore, desejava fechar os olhos para sempre. Não era apenas a ameaça de Jezabel que o havia destruído, mas a solidão insuportável, o peso de sentir-se o único fiel e a decepção de que, depois de tanto esforço, parecia que nada havia mudado. Mas ali, nas profundezas do deserto, no momento mais sombrio de sua vida, Deus não o abandonou. De repente, uma mão o tocou suavemente. Elias abriu lentamente os olhos cansados e viu ao seu lado um anjo, que lhe falou com ternura e firmeza: Levanta-te e come. Elias olhou ao redor e encontrou um pão assado sobre brasas quentes e um jarro com água fresca. Comeu e bebeu, mas o peso em seu coração ainda era demais. Voltou a dormir tentando escapar novamente de sua dor. Mas o anjo voltou novamente, tocou-o com paciência e compaixão, repetindo com voz serena, porém firme: Levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho pela frente. Essas palavras ecoaram no coração exausto de Elias. O profeta que havia fugido em desespero agora caminhava rumo a um encontro ainda mais íntimo e profundo com Deus. Ali, naquela montanha, no mesmo lugar onde séculos antes Deus havia falado face a face com Moisés, Elias descobriria algo novo. Porque Elias era humano, profundamente humano. Havia sido usado para grandes milagres, havia testemunhado o impossível, mas agora enfrentava a realidade mais difícil de todas: sua própria fragilidade, sua humanidade. E em meio a essa humanidade despedaçada, Deus lhe demonstrou misericórdia, porque os homens de Deus também se cansam, também sofrem, também duvidam. Debaixo daquele zimbro, Elias descobriu que Deus não apenas usa homens fortes, mas também levanta homens quebrantados. E que em meio à fraqueza mais profunda, Deus inicia suas maiores obras. Aquela refeição lhe concedeu forças inexplicáveis. Elias se levantou e partiu rumo a Horebe. E com esse vigor caminhou 40 dias e 40 noites, atravessando o deserto escaldante até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus, onde falaria com ele face a face. Elias chegou ao monte Horebe, a montanha sagrada onde, séculos antes, Deus havia entregado a Moisés as tábuas da lei. Agora, exausto e quebrantado, Elias entrou numa caverna escura, buscando refúgio do vento árido, e ali, na profunda solidão daquela gruta, Deus falou diretamente com ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O profeta, com o rosto ainda marcado pela angústia, respondeu do fundo de seu coração ferido: Tenho sido tomado por um zelo ardente por ti, Senhor. Mas os israelitas abandonaram tua aliança, destruíram teus altares e mataram teus profetas à espada. Eu sou o único que restou com vida, e agora querem me matar também. A voz de Elias soava frágil, cansada, como a de um homem que havia lutado sozinho por tempo demais. Mas Deus não lhe respondeu com repreensões, e sim o convidou a sair da caverna e posicionar-se diante do monte, pois o Senhor estava prestes a passar diante dele. De repente levantou-se um vento furioso, tão poderoso que partia as rochas e sacudia a montanha inteira. Elias se agarrou às paredes de pedra, mas naquele vento violento não estava o Senhor. Depois veio um terremoto que fez a terra tremer sob seus pés, mas naquele terremoto também não estava o Senhor. Após o terremoto, surgiu um fogo intenso que iluminou o monte com uma força ardente, mas no fogo também não estava o Senhor. E então veio a calmaria. Um silêncio absoluto envolveu a montanha.
E desse silêncio emergiu algo diferente, um sussurro suave, quase inaudível, como a brisa leve que acaricia gentilmente a pele. Ao ouvir esse sussurro delicado, Elias soube que Deus estava ali. Cobriu seu rosto com um manto, saiu devagar da caverna e ficou de pé na entrada. Naquele sussurro suave estava a mesma voz poderosa que havia criado o universo, mas agora falava com a ternura de um pai que consola seu filho cansado. Deus voltou a perguntar com uma paciência infinita: "O que você está fazendo aqui, Elias?" O profeta repetiu novamente sua queixa, mas desta vez, naquele sussurro celestial, algo dentro dele começou a ser curado. Deus não o acusou, não o rejeitou, mas lhe deu uma nova missão. Falou-lhe claramente com autoridade renovada: "Volte pelo seu caminho. Você ungirá Hazael como rei sobre a Síria, Jeú como rei sobre Israel, e Eliseu você ungirá para ser profeta em seu lugar." E então lhe revelou algo ainda mais profundo, algo que Elias desconhecia completamente. "Eu reservei 7.000 em Israel, 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, nem beijaram seus ídolos." Ao ouvir essas palavras, o coração do profeta começou a bater novamente com força. Não estava sozinho. Nunca havia estado sozinho. Deus havia preservado um remanescente fiel, oculto e protegido, aguardando o momento exato para se revelar. Seu ministério, seu propósito não tinham sido em vão. Elias desceu do Monte Horebe com o coração renovado e a missão cristalina. Já não era mais o mesmo homem que havia implorado pela morte debaixo do zimbro. Agora caminhava com passos decididos, consciente de que seu tempo ainda não havia chegado ao fim e que não o concluiria sozinho. Deus lhe havia revelado quem deveria ungir, quem deveria preparar. Entre esses nomes, um ecoava com propósito especial: Eliseu, filho de Safate. E para lá se dirigiu, aos campos onde Eliseu trabalhava com as próprias mãos. Eliseu não era sacerdote nem profeta, era um lavrador. Estava arando a terra com 12 juntas de bois e ele mesmo conduzia a última. Suas mãos estavam calejadas pelo trabalho, sua túnica coberta de poeira, suas costas curvadas pela labuta diária. Mas Deus o havia escolhido. Elias se aproximou e, sem pronunciar palavra, tirou seu manto e o lançou sobre Eliseu. Aquele gesto dizia tudo. Era o símbolo do chamado, a transferência de uma missão divina e o início de um novo destino. Eliseu parou, sentiu o peso do manto sobre seus ombros e compreendeu instantaneamente o que aquilo significava. Soube que naquele momento sua vida havia mudado para sempre. Correu atrás de Elias e lhe pediu um último gesto de humanidade: "Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei." E Elias, sem emoção nem pressão, respondeu: "Vai, volta. Por acaso não sabes o que já fiz contigo?" Então aconteceu algo radical. Eliseu voltou ao campo, mas não para ficar. Pegou a junta de bois com a qual trabalhava e a sacrificou. Depois pegou o arado, a madeira, as ferramentas de seu ofício e as queimou no fogo. Sobre aquele altar improvisado, cozinhou a carne e a distribuiu entre o povo de sua aldeia. Queimou seu passado, não deixou nada para onde voltar, não guardou uma desculpa, nem uma rede de segurança. Deixou tudo e seguiu Elias. E desde aquele dia, Eliseu tornou-se seu servo. Haviam-se passado anos desde o fogo do Carmelo e o povo de Israel parecia ter esquecido o aviso. O povo havia voltado às suas rotinas e Acabe, embora tivesse visto o poder de Deus com seus próprios olhos, continuava governando como se nada tivesse mudado. Ele continuava sendo um rei fraco, controlado por uma mulher impiedosa, Jezabel. Em Samaria, Acabe possuía tudo que um rei poderia desejar: palácios, jardins, ouro, servos. Mas seu coração ainda cobiçava algo mais. Ao lado de seu palácio, morava um homem justo chamado Nabote. Sua vinha não era grande, nem luxuosa, mas era herança de seus pais. Acabe a desejou desde o primeiro instante. Aproximou-se de Nabote com um sorriso falso, oferecendo-lhe dinheiro ou uma vinha melhor em troca. Mas Nabote recusou com firmeza: "Que o Senhor me livre de entregar a herança de meus pais."
Acabe voltou ao seu palácio como uma criança mimada, deitou-se em sua cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. A cobiça havia ferido seu orgulho, e sua fraqueza o tornou amargo. Então Jezabel, ao vê-lo deprimido, perguntou com desprezo: "Você é o rei de Israel ou não? Levante-se, coma e alegre-se, pois eu lhe darei a vinha de Nabote." E ela cumpriu. Com uma frieza cruel, escreveu cartas em nome do rei, selando-as com seu anel real, ordenou proclamar um jejum e colocou Nabote em um lugar de honra. Mas ao seu lado colocaram 2 homens perversos que, diante de toda a assembleia, o acusaram falsamente. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Sem julgamento, sem direito de defesa, Nabote foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Seu crime: defender o que era seu por direito. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Jezabel, ela sorriu com satisfação e disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha. Nabote já não vive mais." Acabe foi contemplar sua nova propriedade como uma criança mimada, acreditando que havia vencido. Mas enquanto caminhava pelos vinhedos, subitamente surgiu Elias, com o rosto marcado pela indignação divina. O rei tremeu ao vê-lo e disse: "Você me encontrou, meu inimigo?" Elias respondeu sem hesitar: "Sim, eu o encontrei, porque você se vendeu para fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor." E mais uma vez, Elias pronunciou sua sentença: "Assim diz o Senhor: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Trarei desgraça sobre você, exterminarei sua descendência e acabarei com sua linhagem como fiz com Jeroboão. Jezabel, sua esposa, será devorada pelos cães junto ao muro de Jezreel, e qualquer um da sua casa que morrer na cidade será comido pelos cães, e qualquer um que morrer no campo será devorado pelas aves do céu." O rosto de Acabe empalideceu. Pela primeira vez, a voz de Elias não lhe soou como a de um inimigo, mas como a de um juiz. E desta vez, Acabe não gritou, não blasfemou, nem sequer chamou seus soldados. Rasgou suas vestes, cobriu-se com panos ásperos, jejuou, deitou-se em silêncio e não comeu. Caminhava devagar, com o rosto banhado em lágrimas. No céu, Deus viu tudo isso e falou a Elias mais uma vez: "Visto que Acabe se humilhou diante de mim, não trarei o desastre em seus dias, mas nos dias de seu filho trarei a desgraça sobre sua casa." Acabe foi avisado, pagaria pela idolatria e corrupção que espalhou por todo Israel. Mas os anos se passaram e Acabe acreditou que Deus havia esquecido sua sentença, e ele estava enganado. Decidiu partir para a guerra a fim de recuperar a cidade de Ramote-Gileade do domínio sírio. E embora um profeta o tivesse alertado de que morreria, Acabe ignorou a voz de Deus. Disfarçou-se, acreditando que poderia enganar o destino, mas uma flecha lançada ao acaso atravessou sua armadura exatamente no ponto fraco. Enquanto a batalha rugia feroz, Acabe sangrava em silêncio dentro de sua carruagem até morrer ao entardecer. E quando lavaram sua carruagem, os cães lamberam seu sangue, exatamente como Elias havia profetizado. Assim morreu Acabe, o pior rei que Israel já teve em toda a sua história, e seu filho Acasias subiu ao trono. Mas Acasias não demorou a trilhar o mesmo caminho corrupto que seus pais haviam traçado. E poucos dias depois, Acasias caiu da janela alta de seu palácio em Samaria. Gravemente ferido e prostrado, o jovem rei tomou uma decisão que selaria seu destino. Ao invés de clamar ao Deus de Israel, enviou mensageiros à cidade filisteia de Ecrom para consultar Baal-zebube, o deus pagão das moscas e das doenças. Mas Deus viu tudo e disse a Elias: "Levanta-te e vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: por acaso não há Deus em Israel para que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, assim diz o Senhor: não te levantarás do leito em que estás deitado, mas certamente morrerás." Elias obedeceu, e a mensagem chegou rapidamente ao palácio. Acasias ficou surpreso e perguntou: "Como era esse homem que foi ao vosso encontro?" Eles responderam: "Era um homem vestido com um manto de pelos, com um cinto de couro ao redor da cintura." E Acasias
soube imediatamente. Era Elias, o tesbita. A fúria do rei se acendeu e ele enviou um capitão com 50 homens para prendê-lo. Encontraram o profeta sentado no alto de um monte e o capitão gritou com arrogância: "Homem de Deus, o rei ordena que desças." Mas Elias respondeu serenamente: "Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50. E então aconteceu. Um estrondo rasgou os céus, uma labareda desceu e devorou o capitão e seus soldados num instante. Os gritos se extinguiram, reduzidos a cinzas. Acasias, obstinado em sua rebeldia, enviou outro capitão com mais 50. O resultado foi idêntico: fogo, juízo e morte. Porém, o terceiro capitão foi diferente. Não veio com ordens nem ameaças. Ajoelhou-se, ergueu as mãos e implorou: "Homem de Deus, rogo-te que minha vida e a vida destes 50 servos teus sejam preciosas aos teus olhos." E desta vez a voz de Deus falou a Elias: "Desce com ele, não temas." O profeta se levantou e desceu com o terceiro capitão até o palácio. Apresentou-se com autoridade diante do leito de Acasias e confirmou o que já havia sido dito. "Assim diz o Senhor: porque enviaste mensageiros para consultar Baal-Zebube, como se não houvesse Deus em Israel, não te levantarás do leito onde estás, mas certamente morrerás." E assim aconteceu. Acasias morreu, exatamente como a palavra de Deus havia declarado pela boca de seu profeta. E com ele caiu mais um elo da casa de Acabe, sob o peso do juízo divino. A morte de Acasias marcou o fim de uma geração. Não deixou filho para ocupar seu trono, e a linhagem de Acabe começou a desmoronar como um muro corroído por dentro. Mas enquanto o juízo se cumpria nos palácios, algo sagrado se formava pelos caminhos, porque agora era Elias quem se preparava para partir, e não rumo à morte, mas à eternidade. Elias sabia que o fim chegava. Seu espírito, afinado por anos ouvindo a voz de Deus, sentia com clareza absoluta: seu tempo na terra havia chegado ao fim. Mas não seria uma despedida silenciosa, nem a faria sozinho. Partindo de Gilgal, o profeta iniciou sua última jornada. Elias se levantou cedo naquela manhã. A brisa do deserto estava mais suave que o normal. O sol ainda não havia nascido completamente, e mesmo assim, começou sua viagem. Ao seu lado, caminhava Eliseu, seu discípulo, seu herdeiro, o jovem que havia deixado tudo para segui-lo e que desde então não se separara dele nem um único dia. Em cada lugar, Elias testava seu coração. Quando chegaram ao ponto de entrada da terra prometida, ele disse: "Fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou até Betel." Mas Eliseu não hesitou. "Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei." E continuou caminhando ao seu lado. Em Betel, os filhos dos profetas vieram ao encontro deles. Aproximaram-se de Eliseu e sussurraram: "Sabes que hoje o Senhor levará o teu mestre para longe de ti?" Eliseu apenas acenou com a cabeça. "Sim, eu sei. Calai-vos." Prosseguiram caminhando e Elias novamente lhe disse: "Permanece aqui, pois o Senhor me envia a Jericó." Mas a resposta permaneceu a mesma. Eliseu não se afastaria. Chegaram a Jericó, cidade de antigos milagres e muralhas derrubadas. E mais uma vez, os filhos dos profetas vieram ao encontro e repetiram o mesmo aviso. Mas Eliseu, em sua dor silenciosa, tornou a responder: "Sim, eu sei. Calai-vos." Finalmente chegaram ao Jordão, o rio sagrado. Era o limiar entre o humano e o divino. 50 filhos dos profetas os observavam de longe, como testemunhas de um momento que ficaria gravado na eternidade. Então Elias pegou seu manto, enrolou-o e golpeou as águas. E de repente, as águas se abriram. Como nos dias de Moisés, a correnteza recuou e as águas se dividiram à direita e à esquerda, abrindo caminho seco para que os dois atravessassem para o outro lado. Naquele momento, Elias parou. Sabia que sua jornada estava prestes a terminar, mas não podia partir sem antes deixar sua herança. Olhou para Eliseu e disse: "Pede o que quiseres que eu faça por ti, antes que seja tirado de ti."
falou com voz solene. E Eliseu, sem hesitar, pediu o impossível. Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Elias o fitou, reconhecendo a ousadia, a fé e o peso que isso implicava. Pediste algo difícil, mas se me vires quando for levado de ti, te será concedido. Continuaram caminhando juntos em silêncio enquanto o sol começava a se pôr. Quando de repente o céu se abriu. Um redemoinho irrompeu dos céus, as areias rodopiaram, o vento rugiu com força sobre-humana e surgiu algo impressionante. Uma carruagem de fogo com cavalos de fogo descendo como uma flecha ardente das alturas. O redemoinho soprou com força e Elias foi arrebatado naquele turbilhão, envolto em fogo, envolto em glória. Eliseu gritou com toda a dor de um filho, mas já não havia ninguém. Elias havia sido levado ao céu sem conhecer a morte, e seu manto caiu, flutuando lentamente até tocar a terra. Eliseu o recolheu, trêmulo e marcado para sempre. Era um testemunho, um símbolo de que o espírito que havia operado no profeta de fogo agora repousava sobre ele. Voltou ao Jordão. O mesmo rio que antes haviam atravessado juntos, golpeou as águas com o manto de seu mestre e clamou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E o Jordão tornou a se abrir, e os profetas que observavam de longe se prostraram. Já não viam Eliseu como um servo, agora o espírito de Elias repousava sobre ele. Elias havia subido aos céus, mas seu fogo não se apagara, apenas mudara de mãos. E naquele dia, na travessia do Jordão, o legado profético prosseguiu. Mas embora Elias tivesse ascendido, sua palavra não ficara para trás. Deus não havia esquecido a promessa de juízo contra a casa de Acabe, nem o sangue inocente derramado na vinha de Nabote. E agora, nos dias de Eliseu, aquela palavra se ergueria com poder implacável, pois o juízo já estava a caminho. E quando chegou o momento certo, Deus levantou Jeú, um comandante do exército de Israel, um guerreiro implacável, firme, determinado e destemido. O Senhor falou através do profeta Eliseu e deu instruções precisas. Enviou um jovem profeta ao acampamento militar onde estava Jeú. Derramou o óleo sobre sua cabeça e declarou: Assim diz Yahvé, Deus de Israel, eu te unjo como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E tu destruirás a casa de Acabe, e vingarás o sangue dos meus servos, os profetas, pois toda a casa de Acabe perecerá. Não restará dele homem algum, e quanto a Jezabel, os cães a devorarão em Jezreel, e não haverá quem a sepulte. Antes que Jeú pudesse pronunciar uma palavra, o jovem profeta desapareceu como um sussurro entre as sombras. Jeú saiu novamente diante de seus homens, coberto de óleo, com os olhos flamejantes. Seus companheiros o observaram com expectativa. O que aquele louco queria? O que ele te disse? Jeú hesitou por um instante, mas depois encarou a todos e respondeu com voz firme: Ele me ungiu como rei sobre Israel. Imediatamente todos se levantaram. Cada um pegou seu manto e o estendeu sob os pés de Jeú. Em sinal de reconhecimento, tocaram as trombetas e gritaram: Jeú é rei. E naquele momento começou a revolução. Sem perder tempo, Jeú subiu em sua carruagem de guerra e partiu em direção a Jezreel como um furacão. Primeiro, Jeú foi até o campo de Nabote, aquela mesma propriedade que Jezabel havia roubado para dar a seu marido Acabe após assassinar o justo. Ali estava Jorão, o segundo filho de Acabe, agora rei de Israel, junto com o rei Acasias de Judá, que estava visitando. Jeú ergueu seu arco e, sem hesitar, disparou uma flecha que atravessou o coração de Jorão e declarou: Aqui, na vinha de Nabote, o Senhor te dá o que mereces. O cadáver do rei caiu no exato lugar onde Nabote havia sido assassinado. Acasias tentou fugir, mas não foi longe. Foi ferido pelos homens de Jeú e morreu em Megido. A profecia se cumpriu ao pé da letra, mas a justiça ainda não estava completa. Faltava ela, Jezabel. A rainha estava em seu palácio em Jezreel, e ao saber que Jeú se aproximava, preparou-se. Pintou os olhos, arrumou os cabelos e observou pela janela enquanto Jeú surgia no horizonte.
Paz, Zinri, assassino de seu senhor, gritou com escárnio da janela do palácio. Jeú ergueu o olhar e bradou ao povo: quem está comigo? 2 ou 3 oficiais apareceram na janela e Jeú ordenou: joguem-na daí, lancem-na para baixo. E então eles a empurraram pela janela. O corpo de Jezabel despencou do alto e se espatifou contra o chão. Seu sangue respingou nas paredes e os cavalos a pisotearam sem piedade. Mais tarde, Jeú ordenou que a enterrassem, mas quando foram buscar seu corpo, não o encontraram. Restavam apenas alguns pedaços dos pés e das palmas das mãos. Os cães a haviam devorado, exatamente como Elias profetizara. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. A casa de Acabe foi completamente destruída. Seus filhos, seus aliados, seus sacerdotes, todos caíram pela espada de Jeú, e o juízo divino se concretizou. Mas Jeú não parou por aí. Um por um, todos os filhos de Acabe foram executados. Os 70 descendentes foram decapitados. Depois vieram os servos, os ministros, os falsos profetas e todos os que estavam ligados ao trono de Samaria. Em uma única campanha, Jeú exterminou completamente a casa de Acabe. Cada palavra do juízo divino se cumpriu sem exceção. O sangue dos profetas foi vingado e o legado de Elias, mesmo após ter subido aos céus, continuava ardendo como fogo sobre a terra. Pois embora o corpo de Elias não caminhasse mais sobre a terra, seu espírito não havia desaparecido. E séculos depois, uma nova profecia surgiu dos lábios de um último profeta antes do grande silêncio, o profeta Malaquias. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não falava do Elias do passado, mas de um Elias que estava por vir, de um espírito profético que despertaria novamente os corações adormecidos, que clamaria pela verdade em meio à mornidão, que prepararia o caminho tanto para o juízo quanto para a restauração. Era um anúncio. Antes do fim, Elias retornaria. Antes do dia terrível e glorioso do Senhor, uma voz como a dele, um chamado como o seu, seria ouvido mais uma vez. Não era apenas uma promessa, era um aviso. Isso significa que a história de Elias, o profeta que nunca morreu, ainda não acabou. Pois, segundo as Escrituras, ele voltará mais uma vez, e quando isso acontecer, o mundo precisará estar preparado. Com Elias aprendemos que Deus também nos acompanha e sustenta quando nos quebramos. Aprendemos que até os mais corajosos caem, que os servos mais fiéis também sentem medo e que mesmo os profetas podem se sentir sozinhos, vazios e à beira do colapso. E essa história, agora, chama você. Sim, você mesmo, que talvez tenha caminhado com dúvidas, com medos, com momentos de profundo cansaço espiritual. Você que já sentiu que a luta é demais, que está sozinho, que o mundo ao seu redor esqueceu de Deus. Você que, assim como Elias, já quis se esconder debaixo de um pé de zimbro, desejando desistir de tudo. Ouça isto: Deus não desistiu de você. Ele não abandonou Elias quando este já não tinha mais forças, nem o repreendeu quando caiu prostrado. Deus o alimentou, o tocou e o fortaleceu, e depois voltou a falar com ele. Talvez você também esteja nesse momento, cansado e ferido por dentro. Hoje, Deus está chamando você, porque se há algo que aprendemos com Elias, é que Deus não usa os perfeitos, mas sim os disponíveis, aqueles que querem ouvi-lo com fé. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que está passando por dúvidas ou se sentindo sozinho, compartilhe este vídeo. Pode ser exatamente o que a pessoa precisa. Apoie este vídeo com seu like e inscreva-se para não perder as próximas histórias transformadoras da Bíblia. Bênçãos para você e sua família.